Oi pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Pessoal, eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo, Dia do Professor, dia maravilhoso, dia de comemorar, porque afinal, quem não lembra do seu professor? Tenho certeza que você lembra do seu primeiro, da sua primeira professora, ou do seu professor. Eu também lembro da minha primeira professora e da minha segunda professora. E lembro dos demais também, porque são do cada um, a gente vai passando e a gente vai recordando, cada um de uma maneira. Então hoje eu vim falar um pouquinho sobre as nossas escolhas. Com certeza você, aí durante a sua vida, você fez as suas escolhas. Eu também fiz a minha. Quando eu era criança, eu nem sabia que eu ia ser professora. Por quê? Porque até então eu brincava de escolinha, porque a minha mãe segunda que eu morei com ela era uma professora. Então sempre ela colocava lá, né, uma lousa para mim brincar. E então eu não tinha com quem assim brincar para ensinar. Naquela hora que eu estava brincando, eu colocava a cachorra. Uma cachorra que era fila, da raça fila. Acho que vocês conhecem, que é enorme a cachorra. Então, eu brincava com essa cachorra como se ela fosse uma aluna para mim. Então, ela sentava lá onde eu estava, porque eu colocava ela sentada, e ela tinha que ficar, porque eu era a professora dela. Mas quando eu cresci, né? Cresci assim, mas bem antes de eu crescer, deixa eu contar um detalhe. Que com certeza você também viveu um pouco essa experiência. Quem tem da minha idade, de 50 anos, para mais, viveu essa experiência. Eu tenho 50 anos, né? Mas, quando eu comecei a estudar, eu lembro da minha professora do primeiro ano, que era uma professora que eu gostava muito. Depois eu fui para o segundo ano, mas no segundo ano, foi bem diferente do meu primeiro ano. Por quê? A professora do segundo ano, ela era muito, muito brava. E sabe o que ela fazia? A gente não sabia a tabuada, ela perguntava pra gente, mandava a gente ir na lousa. E a gente não sabia, sabe o que ela fazia, gente? 2 vezes 2. Aí a gente demorava para responder, ela pegava na orelha da gente e metia na lousa. Tinha algumas crianças, eu não passei por essa experiência, graças a Deus, mas eu fiquei com dó muito assim de alunas, né? Que naquele momento que estava ali, ela até chegou a bater na criança, né? Hoje, graças a Deus, não pode ser feito isso, e também mesmo que pudesse, eu como professora, jamais eu gostaria que um aluno meu sofresse qualquer tipo desse tipo de comportamento. É lógico, eu na minha vida toda nunca guardei mágoa dessa professora, porque como a gente fala, né? A gente é escolhido de Deus já desde criança. Desde então, por isso que a gente não guarda mágoa. E assim eu consigo lembrar coisas boas dessa professora, porque na época também que eu não tinha televisão, eu ia na casa dela assistir televisão. Então, nos momentos ruim que ela era, lá na escola, na casa dela era boa também pra gente. Que a gente era vizinhos, né? E a casa dela, só ela tinha televisão, lá no lugar onde a gente morava. Então, a gente ia lá na casa dela assistir televisão. Olha que história, né, gente? Do mesmo tempo da ruindade, tinha a bondade. Mas, assim, levando para o lado de professora, aí no final, assim, eu cresci, chegou meu tempo, né, de escolhas, e eu queria fazer muito fisioterapia. Até então, prestei vestibular, aquela época você fazia 3 escolhas, e eu não consegui entrar na faculdade de fisioterapia, então eu optei para ir para fazer o curso, né, no caso da faculdade de educação física. Mas
no meio do caminho também, no segundo ano, eu já estava indo para o segundo, me deu uma trombose e eu não pude concluir o curso, porque eu não poderia estar fazendo certos movimentos, porque a educação física, quando você estuda educação física, você vai estudar várias modalidades, várias atividades físicas, e eu não podia fazer. Então, eu optei depois para pedagogia. E de pedagogia, há pouco tempo agora, estou concluindo o curso de psicopedagoga. Outra profissão, psicopedagoga. Uma ligada na outra. Porque até então, gente, quando eu escolhi também essa profissão de educação física, voltando um pouquinho, eu achava assim que eu fazendo educação física, eu poderia depois fazer fisioterapia, que eu iria fazer só mais 3 anos ou 2 anos, eu não lembro, né? Porque a educação física, ela tem anatomia. Então, daí eu terminaria a educação física e faria fisioterapia. Mas, no decorrer da nossa vida, as nossas escolhas, elas vão se tomando rumo, direcionada com o que Deus quer para nós. E olha só, eu vou ler uns versículos aqui bíblicos para nós falarmos um pouquinho sobre a sabedoria. Porque muitas vezes as pessoas acham que sabedoria é a gente estudar. Ah, porque você é estudada, por isso que você tem tanta sabedoria. O estudo, ele nos dá o conhecimento. Mas a sabedoria, ela vem de Deus. Porque olha o que diz os versículos que eu vou estar lendo aqui para vocês. Eu marquei aqui, gente, porque não dá para gravar tudo, né? Porque a gente vai chegando a uma certa idade, a mente da gente já não é mais a mesma. A memória, né? Então a gente dá um desconto, tá? A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento está a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Está lá em Eclesiastes 7:2, tá? Eclesiastes 7:2 fala sobre isso, né? Porque a sabedoria, ela oferece o dinheiro, né? Ela oferece proteção, faz como o dinheiro, ela oferece proteção, né? Mas a vantagem do conhecimento é esta, a sabedoria preserva a vida. Porque muitas vezes podem, né, te roubar tudo que você tem, mas a sabedoria que vem de Deus ninguém te rouba, né? Provérbios 16:9. Em teu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Está lá em Provérbios 16:9. Nós podemos, né, planejar os nossos caminhos. Como eu planejei uma coisa para a minha vida, mas Deus tinha outra. Viu como que é a vida? Como é feliz o homem que acha sabedoria e o homem que obtém entendimento. Está lá em Provérbios 3:13. É melhor obter a sabedoria do que ouro, e melhor obter entendimento do que prata. Provérbios 16:6. É outro que diz, né, sobre a sabedoria, né, que é melhor do que ouro. Porque se você tem ouro ou anel, alguém pode vir te roubar. Mas a tua sabedoria, ninguém vai te roubar, né? E não seja sábios aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Está lá em Eclesiastes 3:7, né? Não sejamos sábios com os nossos próprios entendimentos, com a nossa própria sabedoria. Porque nós temos que ser grato a Deus, porque é Ele que nos dá. Porque a sabedoria vem de Deus, assim como Salomão pediu a Deus, ele foi uma pessoa sábia. Ele pediu a Deus a sabedoria. Na hora que ele foi orar, ele não pediu nada para Deus. Ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele não pediu nada, ele pediu sabedoria.
Então a gente tem que saber pedir para Deus as coisas na hora da nossa oração. Nós não podemos pedir de qualquer forma, de qualquer maneira, conforme os desejos do nosso coração, mas conforme é o correto, conforme é a vontade de Deus. E olha o que diz aqui, é o último versículo que eu coloquei aqui, eu anotei. Esforça-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance todas as riquezas de pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus. Olha só, né? E saber Cristo nele estás escondido, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eita glória, né? Glória a Deus, né, gente? Que palavra maravilhosa que Deus deu hoje para nós aqui, falando sobre sabedoria, né? Que não são as nossas, do nosso próprio entendimento, mas através de Deus. Eu também, gente, deixei aqui lá anotados aqui para vocês. Deixa eu ver aqui certinho, né? Lá em João, deixa eu ver. João. Parei um pouquinho aqui só para mim achar a palavra. Está lá em João 7, 10, tá? Capítulo 7, versículo 10. Jesus ensina por templo na festa dos tabernáculos de dissensão entre os judeus. Acerca de suas pessoas, os fariseus mandam prender. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe este letras, não a tendo aprendido? Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é a minha, mas daquele que me enviou. Eita, glória a Deus! Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá-se a ela e é de Deus. Ou se falo de mim mesmo. Que palavra, né, gente? Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas enviou esse o verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei e nenhum de vós observais a lei. Por que procurar matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio que procura matar-te. Respondeu Jesus e disse: lhe fiz uma obra e todos vós maravilhais. Gente, eu vou ler só até aqui, porque na verdade era só até o 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá-se. Ela é de Deus. Ou se eu falo de mim mesmo. Essa é a palavra, né? Que eu vim trazer para vocês, falando sobre sabedoria. Porque já no tempo de Jesus, ele já ensinava, ele já pregava desde criança. Hoje nós vemos criança pregando aqui, né, nas mídias, nas redes sociais. Que lindo! Deixa seu filho, né? Leva ele para a igreja, para ele aprender as coisas de Deus, que faz-se necessário. Porque a sabedoria é de Deus. É Ele que nos dá. Todo entendimento, toda sabedoria, ela é de Deus.
E olha que história que eu tenho para contar hoje para você, que ficou aguardando aqui até esse tempo essa palavra. Nesse momento, aqui essa palavra está falando muito comigo aqui, porque eu tenho um irmão especial também. E meu irmão, gente, ele não lê outros livros, a não ser a Bíblia. Porque desde quando ele era criança, ele é o irmão mais velho, e desde quando ele era criança, ele ia para a escola e ele não conseguiu aprender a ler. E ele tinha sonho na vida dele de aprender a ler. Quando ele se tornou evangélico, né, porque até então ele não era evangélico até uns 30 anos, acho que mais ou menos. Acho que é isso. 27 anos, isso aí, 30. Ele não era evangélico. Então, quando ele se tornou evangélico, ele começou a buscar as coisas de Deus e ele não conseguia ler e ele não, em nenhum lugar, quando ele pegou a Bíblia, ele buscando a palavra e o entendimento, ele conseguiu a ler a Bíblia. Hoje ele é um leitor e conhecedor da palavra de Deus. Ele ministra, ele pode ministrar a palavra de Deus com conhecimento. Ele prega. Muitas vezes ele vai nas igrejas, ele prega. Muitas vezes ele prega para as cadeiras na casa da minha mãe. E ele diz para minha mãe assim, aqui está cheio de anjos. Mãe, olha quantos anjos estão sentados aqui. E não é mentira, eu não preciso mentir. Mas eu vou contar para vocês que ele só lê a Bíblia. Se você pegar qualquer outro livro desses que tem aqui, porque eu também tenho Bíblias aqui na minha estante, mas se eu pegar qualquer um desses livros, eu posso dar para ele ler e ele não vai conseguir ler. Se você falar para ele, está escrito aqui, palhaço, e estando escrito outra palavra, que não seja palhaço, pode estar escrito cozinha, ele não vai saber, ele vai falar que está escrito palhaço, porque ele não sabe. Mas se você dá a Bíblia na mão dele e você falar para ele que está escrito outra palavra na Bíblia, ele vai dizer para você, mentira, você está me enganando, que é o que está escrito, está falando isso. Olha como que Deus trabalha na nossa vida. Aqui a palavra falou muito hoje comigo. Eu tenho certeza também que você deve conhecer alguém assim, que você já viu uma história como a minha. No meio da nossa vida tem muitas e muitas histórias. Mas olha, a maior sabedoria, ela não vem do estudo, ela não vem de nós buscar conhecimento, mas a sabedoria ela vem de Deus, porque é Ele que nos dá. Se hoje eu estou aqui também falando do amor, das coisas de Deus, é porque eu sei do que Deus já fez na minha vida. E por que eu busco tanto a Deus? É porque Ele já fez muito e muito na minha vida. Eu sei por quê. Porque cada motivo que me levou a chegar até aqui. Porque se não fosse por Ele, nem aqui eu estaria nesta manhã, nesse dia aqui falando com vocês. Mas eu sou grata a Deus. Eu sei que a minha sabedoria não veio por mim próprio, veio por Ele. Porque Ele me chamou, Ele me escolheu. Ele me deu sabedoria. Esse quadro aqui representa a minha formação. Mas eu deixo sempre um pensamento assim, uma palavra. Eu gosto muito dessa palavra. Que ninguém é tão grande que não precisa aprender. E ninguém é tão pequeno que não tem o que ensinar. Então até os pequenos, eles sabem ensinar. E eu, na minha insignificância, na minha ignorância, eu tenho muito ainda que aprender. Essa é a palavra de hoje, essa é a mensagem que eu trago hoje aqui para vocês. Que Deus possa abençoar muito a vida de cada um, dando sabedoria e a direção para o seu caminho. Esse é o melhor
do nosso entendimento. Essa é a melhor busca no nosso conhecimento. É a sabedoria de Deus. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe, guarde, proteja, dê livramento a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Guarde do lado direito, do lado esquerdo, na frente e nas costas. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho das minhas fotos, finalizando aqui o vídeo, tá? Aqui tem umas fotinhas para vocês verem um pouquinho, né? Nessa palavra que Deus entregou hoje para nós aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Ó, pessoal, meu quadro, tá? De quando eu me formei. Ali, meu filho. Olha que coisinha mais linda. Aqui, gente, eu, meu irmão, que não sabe ler, só lê a Bíblia, minha mãe e minha irmã. Aqui, eu e meu esposo, quando a gente namorava, gente, ó, tá vendo? Isso aqui. Aqui meu filho novamente, aqui meu esposo e meu filho. A gente comemorando o aniversarinho do meu filho, sempre a gente comemorou. Então, fica aqui, gente, minha gratidão. Minha gratidão a cada um de vocês. Hoje o vídeo deu um probleminha no outro celular, tive que filmar com esse. Mas para a honra e glória do Senhor, eu não deixei de fazer o meu vídeo, meu devocional, que todos os dias eu faço aqui com vocês. Muitas vezes você acha que eu estou fazendo devocional gravado. Tá gravado. Mas eu levanto pela manhã e ele vai ao ar, vai subir no vídeo, é no mesmo dia, tá? Então, se você esteve aqui, você fez seu devocional também comigo, tá bom? E é assim, que tem muitos livros bons aqui, tem livros, aqui a Bíblia da Criança, essa foi uma Bíblia que eu dei pro meu filho. Tá até escrito aqui, ó. Deixa eu buscar aqui. Eita, caiu. Já vou ler para vocês antes de eu encerrar a mensagem que eu escrevi para ele. Esta Bíblia pertence a João Paulo. É com muito carinho que sua querida mamãe lhe dá, com todo o meu coração, que você faça dessas leituras um caminho fácil para chegar até o Pai. Jesus está contigo, sempre. De sua mãe, que te ama muito, Marli. 2 de setembro, gente, de 2002. Meu filho era uma criança quando eu dei essa Bíblia para ele. Nunca me arrependo. Porque se hoje ele anda nos caminhos corretos, é porque Deus me tocou no coração para que eu levasse ele um dia para a igreja. Não importa a igreja, não importa a placa. Porque hoje eu estou numa denominação diferente. Mas quando eu levei para uma igreja, não importa. Hoje, aquela igreja também fez a diferença na vida dele. Fez na minha. E assim a gente vai entregando a nossa vida a Deus. Fique na paz, gente. Desculpa aí, né? O vídeo hoje ser assim. Meio movimentado. Porque não dá nem para mim fazer aqui para fazer... tirar os pedacinhos aqui, né, que fica, às vezes, né, gente, no vídeo atrapalhando, né, porque a gente sempre dá uns cortes, esse vídeo não vai ser cortado, tá bom? Fique com Deus, gente, fique na paz, gratidão sempre, ó, beijo no coração, não dá para fazer coração porque estou segurando o celular, mas você sabe que o coração meu é de vocês. Fiquem todos com Deus. E que Deus abençoe muito a vida de vocês.